que a partir da compreensão de que Jesus Cristo é Deus, o Messias, enviado de Deus, sobre quem todo o plano de Deus se realiza, a gente é desafiado a crer em sua pessoa e obra para recebermos a vida eterna e a partir daí a nossa vida ganha o propósito e o poder de sermos participantes desse plano redentor em nós e por meio de nós em outras pessoas. E se torna seu discípulo. João 17, Jesus usa esse trecho, sua oração, sumo sacerdotal, intercedendo justamente pelos discípulos que o conheciam e os que haviam de conhecê-lo. É interessante ter algumas coisas destacadas aqui, que vou mostrar como Jesus pediu, planejou e vai nos dar poder para que, assim como ele viveu de um certo jeito, a gente viva do mesmo jeito que ele viveu. Ele diz assim: e a vida eterna é esta. Jesus falando com Deus Pai, né? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Olha que interessante, né? E neles eu sou glorificado. Olha a relação que Jesus estabeleceu aqui. Ele que, alguns versículos antes, está pedindo, e com certeza vai receber resposta sim, porque ele é Deus, de que ele fosse restaurado a mesma glória que ele tem como Pai, por ser também Deus, como Pai. Jesus, nessa oração, está nos ensinando que agora a relação que ele tem com seus discípulos faz com que não só ele tenha a glória igual a do Pai, mas que por meio da vida desses discípulos, pensa, pecadores, nós, pessoal, neles Jesus também é glorificado. Jesus é exaltado, ele recebe glória, significa a imagem de Deus pode ser vista, pode ser reconhecida por meio do relacionamento que ele estabeleceu com aqueles pecadores, mas que agora são seus discípulos. Pequenos portadores da glória de Deus. Pensa, Deus compartilhando glória. Assim, agora você, estou salvando essas pessoas. Por meio do relacionamento comigo, outras pessoas vão ser capazes de entender, de ver Deus na vida destes discípulos. Neles eu apareço. Isso significa ser glorificado. Neles eu apareço de maneira que as pessoas podem reconhecer que esses discípulos estiveram comigo e continuam comigo. Não é interessante isso? Romanos fala que antes da salvação nós perdemos completamente a glória de Deus. Não mostrávamos nada a respeito de Deus. Totalmente distorcida a imagem de Deus na nossa vida. Agora, neles eu apareço também. Versículo 11.
já não estou no mundo. Jesus está orando na certeza que daqui a pouco ele vai partir, né? Mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Faz sentido um cristão viver para si? Como é que ele vai ser resposta disso aqui? Não tem como. Faz sentido um cristão viver sem igreja? Não existe isso no plano de Deus. Eles sejam um. Assim como eu sou com o Pai, Jesus está falando. Uma unidade em tudo. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Foi Judas, né? Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. O que Jesus preparou para nós nessa vida que ele propõe aqui? Gozo, alegria completa, alegria profunda, verdadeira, satisfação que ninguém tira dessas pessoas. Elas merecem? Não, mas elas recebem. Versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Faz sentido alguns desejos, algumas coisas que a gente luta tanto para termos certas experiências ou sermos reconhecidos por aqueles que são do mundo? Não vale isso para nós, assim como não valia para Jesus. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, separa essas pessoas e prepara essas pessoas, dá condições para que elas vivam conforme a identidade nova delas. Pessoas que pertencem a mim, que eu tirei desse sistema contrário a mim. Versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Percebe? A mesma identidade, mesmos propósitos, a mesma vida. O que Deus espera é a mesma coisa. Porque que Deus vai tirar um cristão, vai tirar os seus problemas? Não vai. Ele vai usar tudo isso para que esse cristão, vivendo como Jesus quer que ele viva, nele Jesus seja glorificado. Nele Jesus apareça. Então, outra pergunta importante para pensar também. Qual é o valor de um cristão tentar ser conhecido ou reconhecido baseado no que ele faz sem Jesus, que não é para Jesus? Só vai criar mais crise no seu coração, porque ele foi salvo, preparado, equipado para que Jesus seja visto na vida dele. Se ele tinha o interesse máximo de ele ser exaltado na própria vida, a outra solução, outro caminho é sem Jesus. Com Jesus, Jesus tem que aparecer. Então, isso vai ter um impacto no que a gente vai fazer naquela tarefa que eu já mencionei, né? A partir de amanhã, no devocional, de poder perceber com calma ali diante de Deus como é que a minha vida, que ajustes eu tenho que fazer para que cada parte da minha vida, cada aspecto, coopere para Jesus aparecer. E eu sumir, não ficar aparecendo, não ficar... não se importarem com a minha pessoa, mas a minha pessoa servir a
glória de Jesus. Então, uma vez completada a primeira parte da sua obra redentora, Jesus comissionou seus discípulos para proclamar essa mensagem salvadora a todas as pessoas, com preparação justamente para a sua vinda, não é? A seguir, Jesus lhe disse, Lucas 24, né? São estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós, discípulos, sois testemunhas destas coisas. Então vamos começar a entender melhor um pouquinho, mais aprofundado, ou relembrar pelo menos, que a missão de Jesus, então, determina a missão de vida de seus discípulos. Não só que a vida de Jesus determina, mas a sua missão, então, determina também. Então, há uma relação entre a vida, uma relação direta, entre a vida de Jesus e daqueles que dizem que pertencem a ele. Versículo 22, né? Dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos escribas, sacerdotes, né? Pelos anciãos, principais sacerdotes e pelos escribas. No verso 23, qual é o paralelo para a nossa vida? Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Jesus continua, 22, seja morto, qual é o paralelo para nós? Dia a dia, tome a sua cruz. E no terceiro dia, ressuscite. Jesus fala para nós, siga-me, nós não seguimos um Deus morto, seguimos um Deus vivo. Está vivo, morreu pelos nossos pecados, a Bíblia fala que ele está vivo por causa dos nossos pecados perdoados. Provável, está tudo certo agora. E eu dou vida nova para vocês viverem como perdoados. Certo comentarista escreveu, o discípulo é um aprendiz, um aluno, alguém que segue o mestre. Esta é uma boa definição se você está pensando em um discípulo de algum rabino judeu ou filósofo grego. Aluno, mestre, né? Mas fica muito aquém de definir o que Jesus quis dizer com discípulo. Um discípulo é principalmente aquele que o segue ao longo do caminho da cruz. O caminho para a glória, para o discípulo, também passa pelo sofrimento e pela humilhação. Substituímos as crenças sobre Jesus pelo compromisso de segui-lo. Você pode acreditar em certas coisas sobre Jesus sem que isso lhe custe dinheiro, posição ou prestígio. Pode acreditar, né? Mas se você se atreve a seguir Jesus, isso é algo completamente diferente. Você pode ter que desistir do seu emprego ou se mudar para outro país. Você terá que romper valores e preconceitos sociais aceitos. É muito mais seguro crer em Jesus com o alto da cabeça do que tomar a perigosa decisão de seguir. Diferente. Uma coisa é aqui, né? Ah, que legal, olhar Jesus. Como muita gente olhava, admirava Jesus. Outra coisa é você decidir, eu sou um discípulo dele, e eu quero e vou viver dessa forma. Se prepara. Acho que não tem no seu material, mas eu coloquei algo aqui, tá bom? Se quiser anotar, pode pegar depois também. Mas é um pouco de conclusão dessa citação aqui que a gente acabou de ler. Você só viverá como discípulo de Jesus se ele for o que você considera como mais valioso na sua vida. Entende? Você só vai viver como discípulo se de fato ele, Jesus, for o que você considera como mais valioso na sua vida. Senão você vai ser seguidor de qualquer outra coisa, mesmo como cristão. E se Jesus for o que é mais valioso,
sua vida estará comprometida com o que Jesus quiser. Com o que Ele quiser para você. E assim como a vida de Jesus foi a melhor possível, assim também será a sua vida, ainda que não faça sentido para muita gente. Jesus perdeu a vida dele de alguma forma? Sua vida cumpriu tudo o que precisava ser cumprido. Com propósitos que alcançaram e continuam alcançando e vão alcançar até o fim da história, até a última pessoa que Deus preparou. E vai trazer o plano todo de Deus de volta para onde devia. Todo o universo vai se curvar de novo a Deus, porque Jesus fez o que devia ter feito. Tudo dependeu da sua vida ter cumprido tudo que estava planejado. E assim é a vida daqueles que o seguem. É desde que Ele preparou para nós. Para que quem apareça? Jesus. Tenho certeza que quando eu estiver no céu, ninguém vai ter ambiente, nem vontade, nem intenção, nem palavra nenhuma de autopromoção. Não vai acontecer isso. Mas a gente vai achar pouco tempo a eternidade. O tanto que a gente vai querer fazer o que devia ter feito desde o Jardim do Éden, exaltado a Deus. Vai achar pouco tempo a eternidade. Quanto que Deus é digno e merece. Continuando, viver ao extremo é abandonar seu egoísmo, seu egocentrismo. Vou continuar aqui aprendendo sobre essa parte aqui. Então, na relação entre a vida de Jesus e de seus discípulos. Então, a gente já leu, né? É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas. Dizia a todos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Missão de Jesus: suportar a humilhação, o sofrimento e rejeição contra si mesmo de maneira voluntária, para cumprir a parte que lhe cabia no plano redentor de Deus. Qual é a missão do discípulo de Jesus, então? Suportar a humilhação, o sofrimento e rejeição contra si mesmo de maneira voluntária, para que, ao seguir Jesus, você aprenda a esquecer de si mesmo, abrir mão de desejos e direitos para cumprir a parte que lhe cabe no plano redentor de Deus. Isso eu sei que é fácil, a gente pode passar rapidamente por isso. A frase, quem quiser vir após mim, percebe? Indica a decisão pessoal de ter Jesus como seu guia, seu mestre, como aquele que você mais admira, como aquele que você quer de fato seguir, aquele que você segue mesmo. Porém, antes dessa decisão, é uma decisão que Deus tomou a seu respeito. Você sabia, né? Ué, a gente não é tão bom assim, pessoal. De ter, eu escolhi a Deus. Você concordou com a escolha dele. Você foi levado a baixar a crista para que você o conhecesse. Você foi arrastado até os pés de Jesus. Porque por vontade própria, sem ele, eu não queria fazer nada. Nem você. Foi uma decisão de Deus, que ele toma a seu respeito, te dá a oportunidade, o privilégio, na verdade a certeza. Ninguém que Deus escolheu vai deixar de estar no céu com ele um dia. Não vai faltar nenhum. Porque eleição, a vontade de Deus é essa, é uma determinação assim, apesar de você, fulano, você, fulana, não estarem nem aí para mim, nem pensarem, terem condições de em si mesmo pensar e quererem algo a meu respeito, eu vou trabalhar no seu coração. Eu vou usar situações, eu vou conduzir o que eu precisar conduzir para que você um dia se renda, canse de viver sem a minha pessoa dentro de você. E quando Deus planeja isso, ele vai cumprir como tudo que Deus planejou, tudo é cumprido, não fica nada para trás. João 6:44 diz: ninguém pode vir a mim
se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Você falou arrastar justamente por isso, né? Porque a palavra trouxer é a mesma palavrinha usada para arrastar as redes com os peixes que Deus tinha colocado lá dentro na pesca. Pergunta para o peixe se ele queria ser pego. Mas é assim. A hora que o peixe... Nossa, ainda bem que Jesus me trouxe para ele. Nem sabia quanto que eu estava perdido. Agora eu vou aprender a me limpar, me livrar de todas as porcarias que eu fiz na minha vida. Com ele. Vou aprender. João 6,66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Né? Então, aquele que Jesus escolheu vai andar. E aquele que Jesus não escolheu vai ouvir, vai concordar, vai achar bonito, mas não vai. Jesus vai à sua frente, você não faz o que você quer. Não realiza seus sonhos, seus objetivos, mas é o plano dele que importa, porque somente a vida dele é que determina como deve ser a nossa. Ele é o mestre e você o obedece. A gente, às vezes, sutilmente quer fazer um pouquinho diferente. Uma pergunta: por que você quer seguir a Jesus? Por que Jesus disse que deveríamos segui-lo? Para responder, você precisa saber por que Jesus veio, né? A gente está falando sobre isso há um tempo já. Mas algumas coisas, tem várias no teu material, mas eu só coloquei algumas aqui, destaquei algumas aqui, tá bom? Não por causa de importância, por causa do tempo também. Algumas coisas aqui são bem importantes a gente chamar a nossa atenção. Por que Jesus veio? Jesus veio para mostrar o caráter de Deus. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Você quer conhecer a Deus, tem que olhar para Jesus. Quer saber o que Deus tem para o ser humano? Olha para Jesus. O que é um ser humano como todo devia ser? Olha para Jesus. Ele veio para mostrar quem Deus é e que Deus preparou para cada um que pertence a ele. Letra C no seu material, veio para salvar quem tem certeza de que é pecador. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Seguiram para outra aldeia. Naquele momento, o papel de Jesus era salvar as pessoas, resgatá-las do seu pecado, perdoá-las e reconciliá-las com Deus para sempre. Letra E, Jesus veio para distinguir entre aqueles que o seguem e daqueles que não fazem isso, aqueles que não seguem. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. E isso, esse versículo, esse trecho, em outro lugar também é colocado no contexto familiar. Que é um lugar que a gente valoriza, tem que valorizar mesmo, Deus criou, nossa família e tal. Mas, Jesus falou que até mesmo dentro de uma mesma família, assim, ó, eu não vim para tornar todo mundo ali, viver em paz, passar o Natal junto, todo mundo feliz. Não vim para isso. Eu vim para causar divisão. Quem crê em mim, de um lado, quem não crê para o outro. E vai dar problema ali dentro agora. E vai dar bastante problema. Vim distinguir. Eu não vim para vamos dar as mãos, vamos viver todos em harmonia. Eu não vim. A harmonia, a paz, existe quando uma guerra é encerrada. Enquanto alguém dali tem guerra com Deus, não vai ter harmonia, como seria até a nossa visão muito bom. Vai haver divisão. Quem sabe Deus usa a divisão para promover salvação. Mas Deus não veio para agradar a todos. Deus não veio para fazer isso. Deus veio para salvar quem escolheu e distinguir. Este é meu e este não é. Então, porque você quer seguir Jesus, se você, hoje em dia está cada vez mais fora de moda. Não, eu quero um Jesus, né? Agora é evangelho inclusivo, não é evangelho inclusivo? Né? Você não precisa deixar de ser coisa nenhuma, se arrepender de nada.
porque Deus te ama, fofura do Senhor, né? Então, não vai precisar mudar nada na sua vida. Deus te ama como você é. É mesmo? Só me acha o versículo. Então, Deus veio para mostrar assim, ó, isso é a vida de quem eu estou trabalhando no coração, isso é a vida de quem é rebelde. E pode estar dentro da mesma casa, né? Mesma família. Letra H, para expor a pecaminosidade do ser humano. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. É da nossa natureza fazer isso. Como é que a gente prova isso? Porque as suas obras eram más. Está totalmente contrário ao que Deus mandou viver. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece ou odeia a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, uma diferença muito clara, né? Quem está andando com o Senhor, quer continuar andando com o Senhor, quer ser transformado, quer mudança, quer crescer. E quem não está, não está, acabou. Vai continuar do jeito que sempre quis. Ok? Jesus também veio para pregar o Evangelho. Jesus, porém, lhe disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois para isso é que eu vim. Letra K, para dar vida verdadeira. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida ao extremo, vida que vale a pena. Uma vida radical, de acordo com o que Deus considera isso. Por que você quer seguir Jesus? Só pensar, porque esses outros motivos aqui que estão no material que a gente nem leu, Jesus falou que deve segui-lo, para esses motivos. Se está equivocado, se está achando... A gente acha assim, ó, uma coisa assim, a gente, não, eu concordo com tudo isso. Concordar com isso aqui é diferente de estar vivendo isso aqui. E onde a gente está vendo é realmente o que a gente crê. Certo? A gente não crê, na verdade, assim, não, eu acho que não tem nenhum doido assim, ó, eu não creio na Bíblia aqui, que está sendo ensinada aqui. Eu duvido que vai ter alguém que vai falar isso aqui. Certo? Não faz diferença, né? Agora, a diferença é, tá bom, eu creio nisso, ok. Como é que eu mostro realmente o que eu confio que eu creio? Se eu vivo dessa forma. Não tem outra maneira. Se o fruto que Deus falou para quem confia assim, é o que está na Bíblia. Senão, na prática, eu acredito em outra coisa. É assim que Deus pensa. Não é uma coisa simplesmente uma aceitação intelectual. Concordo, Jesus. Cai daí. Concordo e vivo discordando disso. Não adianta para você nem para mim. Qualquer resposta diferente do motivo pelo qual Jesus disse que ele veio, e deveríamos segui-lo, esses motivos, significa que uma das alternativas abaixo já está acontecendo ou irá acontecer na sua vida. Primeiro, você, se motivo for outro, você não começará a segui-lo. Porque continuará seguindo uma ilusão de vida, a sua ilusão de vida. É justamente uma falsa segurança que sentimos sem Deus. A gente sente uma segurança, só que ela é falsa, não é? Marcos 10 fala assim, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se e perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha que pergunta, gente, que coisa boa que o cara perguntou, né? O que eu faço para ganhar a vida eterna? A pessoa vê assim, como é que eu posso para ganhar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, porque me chamas bom. Ninguém é bom senão um que é Deus, ou seja, eu não sou só bom mestre. Ou eu sou Deus, ou você está falando com a pessoa errada. Sabes os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então o cara foi, né? Nossa, então eu já estou bem, né?
Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Que filhinho bonzinho, que bênção. E Jesus, fitando, olhando para a alma daquela pessoa, o amou e disse: só uma coisa te falta. Mostrar como é que é teu coração, meu filho. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Jesus está falando o que para essa pessoa? Nega a si mesmo. Toma a sua cruz. E siga. Abandona a sua confiança naquilo que você pensa que você é, ou que você fez, ou coisa que você se apoia na sua segurança. Abandona tudo isso e pula nos meus braços. Então, terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, me pegou agora. Agora o senhor mexeu numa área que eu não gostaria que o senhor mexesse. Né? Retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus que tem riquezas. Os discípulos perguntam depois, então, porque tinham a visão de que o rico era abençoado por Deus e sempre acontecia de maneira certa e tal. Jesus corrigiu essa visão, falou assim, não, eu posso, Deus para nada, Deus é impossível fazer, ele vai salvar quem ele quiser salvar. Mas é a visão assim, ninguém que confia em si mesmo, naquilo que até os outros valorizam, na sua justiça própria, ninguém assim vai ser e nem está aceito por Deus. Estou acabando com esse pensamento aqui. E os discípulos eram confusos em relação a isso. Porque eles olhavam, isso é bênção, isso não é. Isso assim, ele olhava lá o cara que não tinha nada e falava assim, isso aqui Deus está pegando o cara. Não necessariamente. Não necessariamente. Essa é a visão humana, distorcida da realidade. A visão que assim, esse cara, na verdade, o que ele tinha no fundo? Não tinha nada, pessoal. Não tinha nada. Ele não tinha Deus. Né? Deus não está contra rico, nem a favor do pobre, em detrimento. Não é isso que Deus está falando. Ele fala assim, ou você tem Deus, não importa o que você faça ou tem, você não tem nada, você é miserável. Você quer deixar de ser miserável? Vai se apoiar e confiar em mim a partir de agora. Não, isso eu não quero. Então você fica miserável. Sua pergunta não faz sentido. Você não quer vida eterna. Você quer Deus apoiando você. Aí é outra coisa. É religião, você chama o que você quiser. Meu discípulo, compromisso comigo, eu vou ser o seu único sustento. Eu vou ser a base única da sua vida. Você não vai poder falar para ninguém que aconteceu isso, aquilo, porque você vai falar tudo foi Jesus que começou a me ensinar o que eu tenho que viver e assim eu vou aprender. Quer? Não, isso eu não quero. Então tá bom. Então, passar bem ou mal. Então você não vai começar a segui-lo, porque continuar seguindo sua ilusão de vida. Outra coisa, se você não entender porque Jesus veio, se for pelo motivo que Jesus veio, entender o que ele veio fazer, você começará, mas desistirá no caminho. Porque vai se decepcionar com o fato de que Jesus não veio para satisfazer seu desejo ou garantir seus direitos. Jesus não veio para garantir desejos, satisfazer desejos ou garantir direitos. Por exemplo, um tipo de desejo ou direito que a gente acha que a gente tem é conforto. Em outro trecho, no mesmo capítulo, no final do capítulo, Jesus fala: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você está afim? Você quer me seguir mesmo? O cara falou: eu vou seguir Jesus. Está empolgado lá? Estou falando para você. A gente não vai ficar em hotel. A gente não vai ficar, esquece. Se você está achando que eu vou garantir uma vida segundo o que você considera bom para você mesmo, isso não vai acontecer. Jesus está ensinando, então, que é necessário para ser seu discípulo negar a si mesmo o direito ou o desejo por
conforto, uma vida sem preocupações, uma vida confortável no mundo que odeia a Deus. Isto não vai acontecer. Nunca vai acontecer isso para um discípulo que está seguindo o Senhor aqui. Não vai acontecer. Tá bom? E Deus é muito bom. Você pensa bem, está no ar-condicionado, pessoal. Sabe de que eu lembrei agora? Lá do Shaini, a esposa dele. Lá do Paquistão. 50 graus. E no inverno, menos não sei quanto. Pensando assim, nossa, a gente é muito confortável aqui. Isso se torna, às vezes, até um problema. Pensar em pegar a sua vida, como diz aquela citação que eu disse agora há pouco, se você vai ser um discípulo, pode ser que Deus queira tirar você e colocar você em um lugar que tem nada a ver com o conforto que você gosta. Pode ser que Deus faça isso. Pode ser. Como fez, por exemplo, com a esposa dele, que é brasileira. Né? Então, assim, é discípulo de outra categoria? Não, gente. É a mesma vida que Deus está propondo para cada um de nós, nas nossas vidas diárias, com as coisas que a gente tem. A questão não é se eu tenho ou não tenho algo. A questão é do Senhor Jesus, ele pode fazer o que ele quiser, pode manter, pode tirar. Se ele tirar, como é que eu vou reagir? Eu vou ficar triste, frustrado, peraí, mas eu não entendi direito as cláusulas lá do contrato de ser cristão, você vai viver assim? Ou tá tudo bem? Fala assim, ó, se seguir Jesus, de vez em quando for coisa boa, de vez em quando, né, for algo que você não tem nem parede de segurança para você reunir, dá para continuar seguindo Jesus ou não dá? Agora é fácil falar aqui no Ocidente. É fácil falar no ar-condicionado, eu sei que é fácil, né? Mas eu também sei que a gente consegue pensar no nosso coração, né? Para Deus, realmente, né? Eu gosto de fazer de vez em quando um exercício para Deus, com Deus, né? Sim, eu sou muito contente, irmãos. Né? Eu e família, a gente está aqui na DNA, tudo, né? De estar com os irmãos, na igreja que eu nasci na fé. Nossa, para mim é um privilégio, um presente mesmo. Mas de vez em quando eu pergunto para Deus, Deus, é isso mesmo? Né? Não que eu tenha dúvida, entende? Mas eu pergunto assim, pode ser que eu esteja acomodado. Pode ser que Deus queira queimar a lenha em outro lugar. Né? Pode ser que eu não sei. Assim, Deus, o plano mantém ou o senhor tem alguma coisa? Alguma novidade? Então, por enquanto a resposta é a mesma. Né? Mas assim, eu gosto de fazer isso porque eu sou um pecador. Eu me conheço. Assim, eu também gosto de ficar onde eu me sinto melhor. Mas eu preciso perguntar para Deus, de vez em quando, onde ele sente melhor que eu esteja. Né? Onde ele quer. Então, eu acho bom, pelo menos para mim, fazer de vez em quando essa pergunta para Deus. Uma outra coisa que a gente não vai, né, a gente pode começar a se desistir pelo caminho, é a visão errada de não sofrer prejuízo ou perder privilégio. Está ligado uma coisa com outra, né? Conforto, essas outras coisas também, mas é a continuação do versículo, capítulo 9, versículo 59 a 60, né? A outro disse Jesus, segue-me. Agora Jesus que falou com essa pessoa. Ele, porém, respondeu, permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar a seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Nesse contexto, a preocupação era não perder a sua herança, não perder, garantir algumas coisas que poderiam garantir algo melhor para essa pessoa. Então é necessário negar a si mesmo o desejo ou o direito de não perder algo que lhe pertence. Você pode perder tudo nessa vida. Tem irmãos nossos, irmãs, que realmente perdem tudo. Eles vão dormir, já com medo, acordam, perdem sua casa, perdem familiares, sua família é mudada da noite para o dia, são assassinados. Está acontecendo exatamente nesse momento que a gente está aqui, está acontecendo ao redor do mundo. Né? Milhões e milhões de cristãos são mortos mundo afora, todo ano. Ok? Isso é realidade.
E parece que nossa sociedade cria essa ilusão de que cada vez a gente busca um pouco mais de segurança. Não que é ruim viver seguro, mas assim, não aceitar perdas, prejuízos, sofrimento como sendo normal da vida. Por que nós acreditamos que o normal da vida é não sofrer depois de Gênesis 3? Então a gente tirou essa ideia. Por que a gente criou isso? Não é de Deus isso aí. Isso é do diabo, certo? Foi a proposta dele no começo. E a gente continua acreditando nessa besteira, né? Não aceitar perda, prejuízo, sofrimento, né? Pode impedir de seguir a Cristo, porque Jesus prometeu que o discípulo, por causa de Cristo, vai sofrer nesse mundo e Deus vai continuar cuidando de nós se a gente sofrer. É necessário negar a si mesmo o desejo de não sofrer injustiça, por exemplo. Tentar se defender a todo custo. Ficar irado quando acontece o que eu quero, do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, até o ponto de pecar. Por quê? Porque eu acredito no fundo, quando você conversa com uma pessoa que está muito revoltada com as coisas, ela acredita, é uma crença dela, que ela não deveria, não merece, que ela não deveria ser afetada pelos efeitos do pecado. Dela, dos outros, da sociedade. Ela acredita nisso. É uma crença falsa, é uma mentira. Mas ela acredita, no fundo ela acredita. Outro ponto, você desanimará no caminho, porque estará dividido entre seguir a si mesmo, enquanto tenta seguir a Jesus. É uma combinação das duas alternativas anteriores, que vão ter a ver com o quê? Prioridades, né? Coração dividido. A outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, nessa ilustração, olhar para trás é tentar arar uma terra sem olhar para o terreno à frente, por estar prestando atenção na vida anterior, no que lá atrás, né? As coisas que eu estou... Não, pera um pouquinho que eu estou perdendo. Deixa eu voltar lá. Deixa eu garantir. Deixa eu encher minha bagagem, um monte de coisa que eu não preciso. Deixa eu falar... Deixa eu receber a aprovação daquela pessoa. Se ela falar que Deus está me levando, então eu vou. Assim, não. É assim, ó. Olha para frente. Jesus é o seu mestre. Ele está indo lá. Ele está na frente. Então você seguindo, você está seguro. Você não precisa olhar. Não, mas sabe... a minha vida de pecado também. Deus já resolveu isso para você. Ele sabe que você é falha, sabe que você é pecador. Eu também, né? Ou, não, mas as coisas que eu garanti, olha, puxa, mas eu tenho uma reputação, mas eu fui conhecido porque Jesus resolveu isso também. Sua reputação não garante nada para você, muito menos na eternidade. Então, assim, segue Jesus com o interesse de seguir Jesus. Não é seguir Jesus, assim, com olho no gato, tô olho no peixe, sabe assim? Fica lá, né? Fica lá. Não. Segue Jesus assim. É o Senhor. O que o Senhor falar, eu vou fazer. Eu vou seguir onde o Senhor quiser que eu vá. Acabou. É assim. Não, mas é aquilo. Aquilo lá, Jesus, é da conta de Jesus. Se era conhecido por isso, por aquilo, se eu era falho naquilo, Deus dá conta de tudo. Das coisas boas que eu tenho, das coisas horríveis que eu fiz, Deus dá conta de tudo. Olha para frente. Segue Jesus com interesse na vida que a gente tinha antes de crer em Jesus, só vai te atrapalhar, só vai te atrasar. Bota na cabeça assim, ó. Antes de Jesus, sabe o que eu era? Nada, zero à esquerda. A partir de Jesus, aí sim, tô aprendendo, né? Porque a Bíblia fala assim, tem um coração dividido, você não vai conseguir. Eu não vou, você não vai. É num caminho confuso. Você vai fazer um pouquinho, depois, mas fica preso. Esse negócio, assim como não dava para arar a terra, virava uma confusão. A vida, que é muito mais importante do que arar uma terra, né? A vida vai se desviar, vai dar errado. Né? Você não vai permitir que Deus te conduza. Portanto, não vai dar certo. Que a vida cristã só pode ser vivida quando Deus vai conduzir a nossa vida. Amém? A gente vai ter um intervalo, acho que está no 11h20, estamos 11h26, né?
Depois a gente vai ter um período de devocional. É para você ler o que está no material, tá bom? Gastar um tempo, ler com calma isso aí. Tem 40, 50 minutos aí, né, antes do almoço, para você ter esse tempo. Faz com calma, procura fazer isso aí, tá bom? Se não terminar hoje, não tem problema, mas procura se dedicar esse tempo, você e Deus. Ok? E aí, eu não sei se tem algum aviso, alguma coisa agora. Não tem? Aí não tem, ninguém tem.